Isto é uma ofensa ao povo moçambicano. Nós estamos a ver agora uma lufa-lufa de preparação de restaurantes do secretário-geral da FRELIP. Significa que as novas garrafas de uísque de 3 milhões ou 30 mil meticais serão passadas forçosamente no restaurante do Sr. Shaquille Abubakar, na Baixa da cidade, e outra no Jardim dos Continuadores. Nós não podemos continuar assim. O presidente perdeu tempo de se concentrar. Eu espero que o tempo que o presidente gastou a ir para Nangade deveria ter usado para revogar os decretos que põem em causa a governação descentralizada provincial por estar-se a partilhar a governação com a representação do Estado. Ele prometeu de livre e espontânea vontade que o secretário de Estado iria se concentrar apenas nas questões de soberania. Dizia ele que vai seguir na letra o espírito a Constituição nessa matéria. Lamentavelmente, já passamos aos 70 dias, estamos quase a 80, hoje já estamos acima de 80 dias de governação. Este ato, que é um ato mais simples possível, o presidente não conseguiu fazer. Por quê? Porque se calhar ele quer tentar usar o seu ministro da administração estatal. O ministro da administração estatal não vai fazer nada disto, porque o ministro da administração estatal não quer isto. O ministro da administração estatal é padrasto da governação descentralizada provincial, porque está viciado a nomear pessoas do que ter pessoas eleitas. Eis a razão pela qual nós temos o problema de pessoas dos famosos secretariados. Nós temos o problema do STAI, que não quer subordinar a Comissão Nacional de Eleições, porque está habituado a estar atrelado ao Ministério da Administração Estatal. Nós temos problemas dos secretariados das Assembleias Provinciais, porque estão habituadas a estarem atreladas ao Ministério da Administração Estatal. O mesmo comportamento já não é visível na Assembleia da República, porque o secretariado da Assembleia da República é trela da Assembleia da República, não tem envolvimento do Ministério da Administração Estatal. O mesmo não apanhamos no Conselho de Ministros, porque o secretariado do Conselho de Ministros é trela do Conselho de Ministros, não é da Administração Estatal. Portanto, senhor presidente, procure pessoas, fale com Oscar Monteiro, vai te ajudar a revogar todos os decretos sujos que imperam a boa governação descentralizada provincial. Puxar os secretários de Estado a concentrarem-se naquelas matérias que lhes dizem respeito e entregar a governação ao governador da província, antes de se aprovar o orçamento, porque estão a puxar. Daqui a pouco vai se receber o orçamento, vai se distribuir esse orçamento a essas entidades. Como é que depois fazemos? Vamos depois recolher? Então eu acho que, sinceramente, o presidente está-nos a distrair com a famosa chama da unidade nacional, que não está a chamar nada. Aliás, o presidente da Câmara, numa das suas intervenções, dizia isto, que novo Moçambique democrático, a FRELIP rouba votos e depois acende a tocha da unidade nacional, para obrigar os que foram roubados a aceitarem com naturalidade o ladrão para dirigir o país, alegadamente, porque a chama da unidade nacional os junta. Isso não funciona para essa juventude de hoje, senhor presidente. Eu já vi uma vergonha. Acho que o mano Tiago Parruca, se estiver atento, está a mover. Eu conheci uma família no Xaixai, onde um determinado pastor foi rezar, apanhou beata de suruma, do filho de alguém que era crente, foi comprar a Bíblia, rezou, colocou aquela beata na Bíblia para dizer que aquele miúdo nunca mais vai fumar. Passadas 72 horas, aquele miúdo veio rasgar páginas da Bíblia, começou a rolar suruma, começou a fumar suruma com a Bíblia. Para dizer que há coisas que não têm efeito real. O presidente acendeu chama antes de ontem, e ontem tivemos chama na Gorongosa.
quando as pessoas queimam viatura, que carrega viatura, que carrega ferros, o que é que estão a fazer? E na mesma hora que estavam a roubar ali, em Zero estavam a roubar comida num caminhão parado. De onde é que vai passar a chama da unidade aqui? Queremos colocar pessoas das Forças de Defesa e Segurança em risco. Porque aquele que for responsabilizado para pegar aquela tocha terá que andar a correr com aquilo ali, independente das consequências que vão ter de vir. Eu acho que não haviam condições, aliás, não há premissas para haver marcha com tocha da chama da unidade nacional do país, porque o país está em conflito. Cabo Delgado tem na Paramas, Nampula Zambésia tem insurgentes, Nampula Zambésia tem na Paramas, em Sofala e Manica estamos a ouvir, que estamos a começar a ouvir, e aqui no Sul, a qualquer momento, as manifestações podem arrebentar. Não se traz os resultados esperados quando essa chama da unidade chegar a Maputo. O que o governo espera depois de realizar essa marcha de Nangade a Maputo? O que o governo ou Moçambique colheu nas outras chamas de unidade nacional que foram realizadas de Cabo Delgado para aqui? Essa chama diz que é chama da unidade nacional. Por que razão é que a tal chama inicia sempre em Cabo Delgado e não em Niassa? Alguém já explicou isso? Estamos a dizer que queremos unidade nacional, queremos para haver unidade nacional temos que ter um tratamento igual, o tratamento equitativo, aqui queira-se dizer, e dia após dia essas chamas de unidade nacional são lançadas em Cabo Delgado. Por quê? O governo ainda não veio explicar isso. Então, é de fato um espetáculo que está-se a realizar, um espetáculo gratuito, que se gasta dinheiro, que mostra efetivamente a inoperância desse governo, da mesma maneira que nós vimos aquilo que é o cumprimento de um plano feito por esse governo de 100 dias, que foi cumprido apenas na metade, que se calhar a metade até foi declarada. Como é que alguém senta e faz um plano e só consegue cumprir a metade? É como um estudante não pode vangloriar-se de que uma avaliação de 0 a 20 valores tenha 10 valores. Esse governo teve 10 valores no cumprimento do primeiro plano que ele faz. Logo mostrou aqui um fracasso no concernente à planificação. Que plano nós esperamos deste governo que nos traz logo à partida uma previsão de 100 dias e cumpre apenas na metade? E que essa metade também é questionada, não é? Então, é algo vergonhoso. Eu não sei o que está a acontecer com o nosso país, com tantos quadros que efetivamente poderia ajudar este governo a fazer uma planificação, uma previsão, uma priorização de ações que deveriam ser realizadas no lugar de poder pegar coisas supérfluas como esta. Nós estamos a ter um país com figuras pétricas, com figuras homofóbicas, com figuras bufônicas, que pura simplesmente elas nos trazem planos que não trazem valor acrescentado para a sociedade. Não há como se explicar uma situação dessas. Eu fiquei envergonhado quando ouvi aquela apresentação na Assembleia da República, de que o plano de 100 dias foi cumprido em 50%. E fiquei mais ainda envergonhado por parte dos deputados da Assembleia da República não ter processado ao governo por ter mentido. Porque no lugar apenas dos deputados da Assembleia da República reclamar o não cumprimento, dentre várias outras coisas, deveriam processar o governo por ter mentido. Porque uma mentira que o governo deu ao seu povo de que iria cumprir aquelas atividades em 6 dias, mas, no entanto, apenas fez 50% daquilo que pôs. Poderia até elaborar um processo disciplinar contra o governo pela incompetência de não saber planificar. Porque aqui mostrou claramente que não há capacidade de planificação deste governo, que apresenta um plano e só cumpre na metade dele. Um plano de 100 dias. Imaginemos o plano econômico-social que vai ser de 365 dias. Se consegue falhar
o cumprimento de um plano de apenas 100 dias. O que nós esperamos do plano econômico e social, que vai ser de 360 dias? Estamos com péssimos planificadores neste governo. Estamos com planificadores pícios, que em nenhum momento deveriam ser poupados na Assembleia da República. A Assembleia da República ainda vai a tempo de poder mandar elaborar um processo disciplinar contra a primeira-ministra deste governo, em face de ter mentido para a sociedade moçambicana, apresentar um plano de 100 dias e cumprir apenas na metade, que nem de fato a própria metade foi cumprida. Tenho muita pena dos deputados, dentre várias outras questões aqui. Os ministros foram passear a sua classe ali. Os deputados pura simplesmente estavam ali a lamentar. Vi aí o ministro, o João Matombe, o ministro de Transportes, Comunicações e Logística, a vir dizer de que a LAM foi prejudicada naquelas situações todas. No entanto, tínhamos ali uma empresa que estava a gerir a tal empresa, uma empresa sul-africana, mas que essa empresa não pode ser responsabilizada porque o contrato elaborado não tem nenhuma cláusula que responsabilizasse, portanto, a tal empresa. Que brincadeira é esta? Um contrato que se elabora e não tem responsabilização. E, pura simplesmente, os deputados engoliram essa informação e não elaboraram logo um processo crime contra o governo. Como que aceitou um governo mandar assinar um contrato que não existe responsabilidades de ambas as partes? Há um desfalque na LAM. E tínhamos lá essa empresa sul-africana que estava a gerir a LAM. Mas, no entanto, diz que a empresa sul-africana não pode ser responsabilizada porque no contrato não existe nenhuma cláusula de responsabilização. Mas é um contrato que foi assinado. Os deputados, pura simplesmente, engoliram essa informação e começaram a lamentar, no lugar de mandar elaborar um processo crime contra o governo anterior, que seria, neste caso, o primeiro-ministro Maleane, o qual viabilizou tal contrato que se assina sem nenhuma cláusula de responsabilidade. Os deputados, pura simplesmente, entraram ali a lamentar apenas esse fato. Basta de lamentações. Se o governo vem apresentar incumprimentos, se o governo vem apresentar situações que consubstanciam ao crime, deve-se mandar elaborar o processo crime contra o respectivo ministério, para ver se eles não vão trazer relatores consentâneos na Assembleia da República. Não se pode, em nenhum momento, deixar um ministro a vir falar bujardas desta natureza na Assembleia da República, de que aquela empresa não pode ser responsabilizada porque o contrato não tem nenhuma cláusula de responsabilização. E os deputados da Assembleia da República, pura simplesmente ficarem calados e não solicitar um processo crime contra esse... Para dizer que o presidente Chapo pisca para a direita e vira para a esquerda. Ele disse que ele é jovem. Quer comandar seus pais na qualidade de comandante-chefe das Forças Armadas de Moçambique, Forças de Defesa e Segurança. Quer comandar seus pais e seus avós. Que raio! Quer dizer, que maneira de fazer coisas é esta? Doutor Pangai levanta aqui a questão do processo. Quem tem que ter processo é o chefe do governo. A primeira-ministra é mandada. O poder da primeira-ministra é igual ao poder do chefe da turma. Quando o professor não dá aulas, quando o professor entende brincar, o chefe da turma nunca vai fazer nada ao professor. Até naquela altura em que havia secretário da turma que tinha poder de chamar o professor, a única coisa que tínhamos era sugerir cantar, só gozar o professor só na reunião da turma. Não tínhamos poder nenhum sobre o camarada professor. Então, o chefe do governo é masculino, não é feminino. É Daniel Chapo. Até que haver qualquer ação sobre o fracasso daquele governo, quem tem que carregar isso é Daniel Chapo. Nunca deve ser Bevinda Levi, porque Bevinda Levi não tem poder nenhum sobre nenhum ministro. Outra questão é sobre a contratação. Quem contratou, orientou a contratação daquela empresa e defendeu em público é o senhor Magala. O senhor Magala é conselheiro econômico do senhor Chapo. A ser verdade que aquela empresa teve esses problemas, estão confirmados,
O senhor Magala tem que sair da presidência. Qual é o aconselhamento que está a dar? Ele educa o filho para não pular o muro. Afinal de contas, ele entra pela vitrina, pelo ventilador, aliás, da casa. Isto é uma vergonha autêntica. O tal Magala está a fazer currículo para trabalhar no Banco Africano. Com estas vergonhas todas. Quem tem que ser responsabilizado é o Magala. Porque o Magala apareceu em público a defender aquela empresa. Afinal, assinou contrato sem cláusula de responsabilização. Então, ele tem que ser responsabilizado. Até com condição de ele ser detido, ir para ali onde está o Gregório Leão. Porque também é mais criminoso o Magala. Não podemos brincar com coisas sérias. O currículo do Magala cai hoje aqui. Não há nada ali. Por isso que nós costumamos dizer, canudo não é tudo. Alguém pode ter o melhor canudo, o melhor currículo, ser antigo professor da universidade, mas o que ele está a trazer não nos vale nada. O que é que a nossa faculdade de engenharia está a produzir aqui? O que é que a nossa faculdade de arquitetura está a produzir aqui? Nós temos os forjados que eram respeitados aqui, a nível da região, como melhores arquitetos, a produzir um aluno por cada 3 anos. Não é isso que nós pretendemos. Portanto, doutor Pangaia, é preciso ler bem a Constituição para conhecer as responsabilidades da primeira-ministra ou do primeiro-ministro. Primeiro-ministro, se o primeiro-ministro tivesse poderes, o Conselho de Ministros seria lá, na capitania lá no gabinete da primeira-ministra. Quando o presidente está ausente, nem há reunião do Conselho de Ministros. A primeira-ministra orienta reuniões técnicas das quartas-feiras, enquanto o presidente está no Comitê Central lá, a prestar contas da Comissão Política. A primeira-ministra tem um grupo de ministros que reúne com ele para preparar material para outro Conselho de Ministros. Por isso, o serviço da primeira-ministra é igual ao serviço do chefe da turma, que consiste em ir buscar o livro na sala dos contínuos e apagar o quadro, limpar o quadro quando está sujo.